Paz do Senhor, amados. Eu sou o pastor Adelci dos Reis. Trago-lhes o comentário da lição 11 da revista da nossa escola dominical CPAD, que tem como título O Homem do Pecado. Texto áureo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Verdade prática. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. Meus amados, hoje nós vamos tratar desse assunto, que é um assunto muito especial, que nos fala sobre o homem do pecado. O homem do pecado, ele é, na verdade, a encarnação máxima de Satanás. E nós vemos que a identidade do homem do pecado, a sua natureza e a sua missão, ele tenta imitar a natureza, a missão e também, meus amados, a identidade do próprio Cristo. Em nossos dias, nós precisamos compreender que em nossos dias opera simplesmente o espírito do anticristo, porque o anticristo, propriamente dito, ele vai se manifestar somente no período da tribulação. Mas hoje, o diabo ele tenta trabalhar de tal forma, preparando o espaço, o terreno, para o surgimento do anticristo. E é este assunto que nós vamos tratar aqui a partir de agora. No ponto, ou melhor, no tópico primeiro, o homem do pecado. Ponto 1, origem do homem do pecado. Qual é a origem do homem do pecado? A origem do homem do pecado está na pessoa de Satanás. Então, nós vemos que o homem do pecado, que é a figura do anticristo, ele só vai surgir na terra depois que a igreja for arrebatada. Mas hoje, opera no mundo o espírito do homem do pecado. Amém? No ponto de número 2, nós vemos aqui títulos do homem do pecado. Veja, meus amados, na Bíblia, o homem do pecado é conhecido por alguns nomes. Por exemplo, anticristo, ele se opõe a Cristo. Ele é conhecido, por exemplo, como a besta que se levantou do mar, ou seja, a besta que se levantou das nações. Aqui, no ponto 2, nós vemos aqui que o escritor aqui ele coloca o anticristo como a besta que se levantou da terra. Aqui simplesmente é um erro de digitação. Em Apocalipse 13, versículo 1, é a besta que se levantou do mar. É bem verdade que tem a besta que se levantou da terra, capítulo 13 de Apocalipse, versículo 11. Esta besta que se levantou da terra é a figura do falso profeta que vai atuar junto com a besta no período da grande tribulação. Mas hoje, em nossos dias, o apóstolo João, ele afirma que o que atua no mundo é o espírito do anticristo. Então nós podemos ver João afirmando na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo de número 3, o apóstolo João ele diz: todo espírito que não confessa Cristo não é de Deus. Este é o espírito do anticristo. Então, o espírito do anticristo ele é identificado, porque primeiramente ele não confessa Cristo, ele se opõe a Cristo. Amém, amados? Então, nós podemos ver que também o homem do pecado, ele é conhecido na segunda carta, ou melhor, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, e o versículo 3, ele é conhecido como o homem da iniquidade. Ele é conhecido como filho da perdição, ou é conhecido em Apocalipse como besta. Então, nós vemos, amado, que hoje, em nossos dias, enquanto a igreja do Senhor estiver na terra, não vai surgir o anticristo,
não vai se levantar a besta, mas o espírito do anticristo vai estar atuando na terra, preparando todo o cenário para o governo do anticristo. No ponto de número 3, a natureza do homem do pecado. Quando nós falamos da natureza do homem do pecado, nós estamos falando da essência do homem do pecado. Então aqui, quando se diz natureza do homem do pecado, nós agora vamos voltar toda a atenção para a natureza do próprio anticristo, que vai surgir no final dos tempos. O apóstolo Paulo, ele afirma na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo 9, ele afirma que a vinda do anticristo, que ele denomina iníquo, a vinda desse iníquo será segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então esta é a manifestação da própria natureza de Satanás, mentira, a manifestação de sinais mentirosos. O inimigo, ele faz isso para enganar os povos, enganar as nações, e em todos os tempos Satanás tem procurado agir dessa forma. Então, o homem do pecado, ou seja, o anticristo, ele será, por exemplo, uma pessoa ungida pelo próprio Satanás, ou seja, ele vai estar incorporado à figura de Satanás na vida dele. Então, todos os movimentos e ações serão orquestrados pelo próprio Satanás. Então, ele vai operar sinais e prodígios da mentira pelo poder de Satanás. Então, nós vemos, meus amados, que o inimigo sempre ele vai estar trabalhando para confundir a humanidade com as suas maldades. Amém? Tópico de número 2. A missão do homem do pecado. Veja, meus amados, o homem do pecado ele tem algumas missões. Ele tem a missão, por exemplo, de opor-se a Deus. E este é o primeiro ponto que nós vamos estudar. Opor a Deus. A primeira missão do homem do pecado ou do próprio Satanás é opor a Deus. Desde que Satanás ele foi expulso do céu, ele agora virou opositor. Até mesmo o nome dele, um dos nomes dele é opositor. Ele se opõe a Deus. Ele opõe a tudo que se chama Deus. Então nós podemos ver o apóstolo Paulo, ele falando que o iníquo que há de vir, ele vai se opor a Deus, a ponto de assentar no templo em Jerusalém, como se fosse Deus, tentando parecer com Deus. Ou seja, ele vai assentar, usurpar aquele trono como se fosse o Messias. E o pior, que os judeus irão recebê-lo como o Messias. Então nós vemos aí que essa oposição de Satanás a Deus, nós vemos que opõe até mesmo a pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo 18, o apóstolo Paulo afirma que por 2 vezes ele tentou visitar os Tessalonicenses, mas ele foi impedido por Satanás. Então nós vemos Satanás impedindo a obra do Senhor. Satanás trabalha contra o Senhor, contra a sua obra, contra todos aqueles que fazem a obra de Deus. Então ele é um opositor ferrenho a Deus, ao povo de Deus e também à obra do Senhor. No ponto de número 2, opor-se a Israel. Veja só, meus amados, nós vemos que Deus ele escolheu a nação de Israel para Deus realizar o seu plano na terra, executar o seu projeto, até mesmo da vinda do seu filho, como também o plano da redenção. Todo o projeto de Deus foi através da nação de Israel. E sendo Israel
o alvo das bênçãos do Senhor, Satanás, para se opor a Deus, então ele se opõe a Israel. E nós vemos que Satanás, em todos os tempos, tentou destruir a nação de Israel através de guerras, através de impérios, através de exércitos, para destruir a nação de Israel. Então nós vemos, meus amados, que a nação de Israel passou por muitos percalços na vida. Podemos ver, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, mais de 6 milhões de judeus foram mortos de forma brutal, de forma cruel. Por quê? Porque Satanás sempre investiu contra o povo de Israel para destruir. Então, nós podemos ver que no período da grande tribulação, nós vemos que o homem do pecado, a figura do anticristo, ele vai investir implacavelmente contra Israel para destruir Israel. Então nós podemos ver, amados, que ele vai assentar no trono em Jerusalém para governar o mundo. O mundo está em busca de um líder mundial para resolver os seus problemas. E no período de ascensão do anticristo, ele vai encontrar apoio de todas as nações. Mas vai chegar o tempo em que o povo de Israel vão reconhecer que aquele que se apresenta como Cristo, ele não é na verdade o Cristo. Nesse momento é que o anticristo vai investir para destruir Israel. Ele vai usar todo o seu poder multinacional, formar um grande exército para investir, para destruir Israel, varrer Israel do mapa. Mas nós podemos ver a Bíblia dizendo que nesse tempo o Senhor virá para defender Israel. No livro do profeta Zacarias, no capítulo 14, o versículo 4, nós vemos aí que Cristo, ele vai vir em glória. E nesse período vai ser o final da grande tribulação para defender Israel. Os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, de onde ele foi assunto ao céu. E aquele monte se fenderá, se rachará no meio, e ali por aquele vale muitos judeus irão passar para se escaparem. É importante você ler esse texto na sua classe. Ele é muito bonito e diz muito acerca aqui da volta em glória do nosso Cristo Jesus. Zacarias capítulo 14, versículo de 1 a 4. Leia na sua classe, porque ele tem uma mensagem linda para nós. No ponto de número 3, opor-se a Jesus Cristo. Veja que uma das missões do diabo é opor a Cristo. É claro que aqui não é o anticristo, é o espírito do anticristo. Porque o apóstolo João, ele na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 18, ele diz: filhinhos, é já a última hora. E como vistes que veio o anticristo, já muitos anticristos têm se levantado em nosso meio, pelo que sabemos que é a última hora. Então João não está falando aqui do anticristo propriamente dito, mas ele está falando da influência do anticristo, do espírito do anticristo, que são manifestações demoníacas para desestabilizar a obra, o povo de Deus e preparar o cenário para o reinado do anticristo. Então, uma das finalidades desse espírito do anticristo é se opor contra a igreja do Senhor. Então ele tenta desestabilizar a igreja do Senhor, desestabilizar a pregação do evangelho, desestabilizar a obra do Senhor. Então nós precisamos compreender que tudo que nós podemos ver ou passar tem a mão de Satanás no meio. O anticristo, ou seja, o espírito do anticristo, às vezes tem até conseguido infiltrar dentro da igreja com as suas manobras, ou até mesmo estabelecendo regras ou atitudes que venha trazer obstáculo para o andamento do evangelho, para atingir também o povo de Deus. Amém?
No ponto de número 4, opor-se à igreja. Veja só, amados, nós vemos que o espírito do anticristo, ele opõe ao povo de Deus desde o começo. A igreja do Senhor passou por um processo no início, na igreja primitiva, terrível. Mas Jesus advertiu o povo de Deus. Nós vemos isso no Evangelho de João, no capítulo 15, versículos 18 e 19. Precisamente no versículo 19, Jesus diz: se fosses do mundo, o mundo o aceitaria, mas vocês não são do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então veja só, por esse povo, a igreja, ser um povo chamado para fora do mundo, ser um povo separado do mundo, nós vemos que também são alvos das forças infernais, do espírito do anticristo que opera no mundo. Então, na igreja, o espírito do anticristo, ele opera através da política, ele opera através das leis, ele opera através até mesmo da religiosidade. Quantas coisas negativas nós vemos em nome da religião? Quantas coisas ruins têm se manifestado até mesmo no meio do povo de Deus? O que é isso? Simplesmente as manifestações do espírito do anticristo. Vamos agora para o tópico de número 3, o tópico do encerramento. Nos diz a destruição do homem do pecado. Nesse tópico, nós vamos tratar diretamente do anticristo. Nós vamos ver agora a essência do anticristo. O que é o anticristo, na verdade? Veja, anticristo, ele é um homem, ou será um homem, personificando o diabo, mas apresentando como se fosse Cristo. Ele é sagaz, mentiroso. Nós vemos, meus amados, que o anticristo ele é conhecido também como a besta. O livro de Apocalipse, no capítulo 13, versículo 1, a Bíblia fala sobre a besta que se levantou do mar. Mar aqui está falando das nações, com o apoio de todas as nações. Mas a Bíblia também aqui no livro de Apocalipse, no capítulo 13 e o versículo de número 11, também fala da besta que subiu da terra. Então, essa besta que subiu da terra fala do falso profeta que estará trabalhando junto com o anticristo, formando uma dobradinha satânica. Então, todos esses homens, anticristo e falso profeta, estarão sob a tutela de Satanás. Satanás vai governar e comandar todos os seus movimentos. Os movimentos e as ações serão orquestradas pelo próprio dragão, como a Bíblia afirma, que é a figura do diabo. Então, meus amados, daqui no ponto 1 diz a ascensão e seu império. Veja só, quando vai começar então o império do anticristo? Quando que vai ser a ascensão do anticristo? Veja, meus amados, nós vemos que assim que a igreja do Senhor for arrebatada, então o mundo vai ficar no governo do anticristo, ou seja, o mundo vai ficar sob a tutela de Satanás. E então Satanás ele vai governar o mundo através do anticristo. Quando nós falamos em arrebatamento da igreja, nós estamos tratando de um assunto um pouco polêmico, porque existe várias formas de interpretação acerca do arrebatamento da igreja. O primeiro podemos dizer que é o pré-tribulacional. O que é o pré-tribulacional? É a ideia que se tem que o arrebatamento da igreja será antes da tribulação. E nós podemos ver que esta
esse ponto de vista ou essa tese é defendida pelos pentecostais, como por exemplo as Assembleias de Deus. E nós temos algumas bases para defendermos esta ideia. Por exemplo, no livro de Apocalipse, no capítulo 3, quando Cristo escreveu à igreja de Filadélfia, no versículo 10, ele diz: como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para tentar os que habitam na terra. Veja que a grande tribulação ela é conhecida por alguns nomes na Bíblia. Ela é conhecido como dia de trevas, tempo da angústia de Jacó, dia da ira futura, dia de angústia. Tudo isto são nomes que descrevem a grande tribulação. Aqui, por exemplo, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, veja só: e aguardastes do céu a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Ira futura, que é um termo bíblico designado para a tribulação. Então, quando a Bíblia diz que ele nos guardará da ira futura, nós acreditamos que Cristo vai arrebatar a igreja antes mesmo da tribulação. Outro texto importante está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 16 até o capítulo 5, versículo 9. É um texto pequeno. Eu também sugiro que você leia esse texto na sua classe ou até mesmo leia ele em casa, porque ele é importante para você basear os seus argumentos. Por exemplo, no capítulo 5, versículo 9 de 1 Tessalonicenses, nós vemos aqui dizendo: pois Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ira aqui está também designado como tribulação. O contexto diz isto. Nós podemos ler todo o texto que nós vamos verificar esta verdade. Podemos ver também, meus amados, que em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e o versículo de número 7, vamos aqui, capítulo 2 e versículo de número 7, nós vemos aqui um texto importante: pois já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja afastado. Veja só, meus amados, se você ler até, por exemplo, o versículo 6 e 7, que nos diz: e agora vós sabeis que o detém, para que a seu tempo seja manifesto, pois já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o detém, até que seja manifestado. Aqui está falando acerca do Espírito Santo, que o anticristo vai se manifestar quando ele for retirado da terra. Agora tomemos por base, amados, que o Espírito Santo ele foi enviado à terra para a igreja. Ele está em nós, está na igreja. O apóstolo Paulo afirma que o Espírito Santo foi colocado na igreja como penhor da nossa herança. O que é um penhor? Penhor é uma garantia de pagamento. Por exemplo, se você fizer um empréstimo na Caixa, você pode, por exemplo, dar como garantia ouro. Então você leva o ouro, deposita na Caixa, eles te dão o dinheiro, te emprestam aquele dinheiro, e aquele ouro está nos cofres da Caixa como garantia do seu pagamento à Caixa. Nesse mesmo sentido, é que o apóstolo Paulo afirma que o Espírito Santo foi dado à igreja como penhor da nossa herança. Mas qual a garantia que o Espírito Santo ele está fazendo em nós? Veja só, Jesus ele prometeu arrebatar a igreja. Ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim.
Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, o não teria dito, vou preparar lugar. Quando eu for e preparar lugar, eu virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Veja só, eu voltarei e vos levarei. Qual a garantia que Jesus vai voltar? O penhor do Espírito. A garantia Jesus deu, que foi enviar o Espírito para estar na igreja. Isto significa que enquanto a igreja não for arrebatada, o Espírito Santo também não poderá sair daqui da igreja. Então, como só existe um que o detém, que é o Espírito Santo, até que ele seja tirado, o Espírito Santo, ele não pode ser tirado da terra e deixar a igreja. Ele só poderá sair junto com a igreja, porque ele é penhor, ele está penhorado na igreja. Então, neste sentido, meus amados, quando a Bíblia diz que o que detém é o Espírito até que ele seja tirado da terra, então isso significa que Jesus vai arrebatar a igreja, o Espírito Santo vai entregar a igreja a Cristo e ir para a glória com Cristo, enquanto o mundo receberá o anticristo para governar aqui na terra. Nesse tempo será um tempo terrível, um tempo de muita angústia, um tempo de muito problema, tá? Então nós vemos, meus amados, que esse tempo, ele é um tempo muito especial para a igreja. Nós vemos que hoje, Jesus ele se apresenta como Salvador, é o tempo da graça, a graça está aberta, de portas abertas. Jesus é Salvador, ele é Senhor, ele apresenta como nosso advogado. Mas quando findar esse tempo, a igreja for arrebatada, o tempo da graça se fecha. Aí então surge o tempo de trevas, tempo de dores, de angústia. No ponto de número 2, o auge do seu império. Fala aqui do império do anticristo. O auge do império do anticristo é quando ele se levantar com o apoio de todas as nações e assentar no trono em Jerusalém para governar o mundo, tá? Para governar o mundo. Veja só, ele vai se apresentar como se fosse o próprio Messias, Cristo. Veja que o mundo ele busca um líder mundial, alguém que resolve os seus problemas. Nós vemos problemas de todas as formas e os homens buscando soluções, querendo um governo centralizado que possa governar o mundo. Os homens querem muitas vezes uma religião central, querem um governo central para comandar os destinos do mundo. E isto eles vão encontrar no anticristo e no falso profeta, claro, de forma mentirosa. Mas nesse tempo, quando o anticristo estiver governando em Jerusalém, a Bíblia diz que ele vai assentar no templo em Jerusalém, como se fosse o próprio Deus, tentando parecer Deus. Ele é um enganador, um usurpador. Mas o mundo vai estar com toda a atenção focado no governo do anticristo. Ele governará, ele comandará a terra. Amém? Então nós vemos que esse período é um período em que ele vai conseguir o apoio de todas as nações da terra. Ponto de número 3, a ruína de seu império. Veja, meus amados, que o período da grande tribulação, o período do reinado do anticristo, é um período de 7 anos, dividido em 2 partes, cada parte de 3 anos e meio, formando um total de 7 anos. Nesses primeiros 3 anos, ele vai ser uma paz aparente. Ele vai apresentar como o solucionador de Israel. Israel vai receber como Messias. Israel vai reverenciar como Messias. E ele estará no governo central. Mas nós vemos que quando chegar o meio da tribulação, no final dos 3 anos e meio, nós vamos ver que Israel vai então desconfiar que ele não é o Cristo, que ele é o enganador. Então Israel vai romper a aliança com o anticristo. Nesse tempo, o anticristo ele ficará revoltado, ferozmente investirá contra Israel para destruir
Israel. Nesse tempo ele vai formar uma força multinacional, um exército mundial para investir contra Israel, para varrer Israel do mapa, para destruir Israel. Os judeus ficarão encurralados, sem alternativa, sem forças para lutar. A Bíblia diz que eles vão clamar com angústia ao Deus do céu. E nesse momento é que Cristo voltará em glória, no final da grande tribulação, para livrar o povo de Deus, salvar os judeus que estará em um quadro reduzido, talvez apenas uma terça parte. E então nós vemos que a Bíblia nos informa que os judeus, quando eles clamarem com angústia, eles vão ver Jesus descendo do céu. Assim como ele saiu do Monte das Oliveiras para o céu, eles vão ver ele retornando no Monte das Oliveiras. E ali os judeus então vão sentir aliviado e vão dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jesus ele vai destruir o exército do anticristo. E o anticristo ele será lançado no lago de fogo junto com a besta. O lago de fogo está preparado para o diabo e seus anjos. E quem vai inaugurar o lago de fogo será a besta e o falso profeta. Nos tempos do fim, depois do milênio, nós vemos que haverá o julgamento final, onde o diabo, os seus anjos e todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida, também será lançado no lago de fogo. Amém, amados? Que Deus possa nos abençoar de uma forma muito especial. Amém?